tá aí. Boa noite, Tito. Boa noite, D'Angelo. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado pelo convite e poder compartilhar com todo mundo aí nossos conhecimentos aí sobre a reconstrução do mecanismo extensor. Então, só para me apresentar, o meu nome é Victor Titonelli, né? Sou cirurgião de joelho, formado no INTO, fiz residência em ortopedia no INTO também e fiz mestrado no INTO, né? Ciências aplicadas ao sistema músculo-esquelético. E atuo já na área de cirurgia do joelho em torno mais ou menos de 10 anos. E hoje em dia também trabalho sou da equipe médica do UFC Brasil, então trabalho muito com traumatologia do esporte. Você está me ouvindo bem, D'Angelo? Muito bem, Tito. Muito bem. A Ok. conexão tá muito boa. Você também me ouve bem, né? Sim, sim, ouço bem. Maravilha, maravilha. Prazer. Vamos de Tito, né? Nada de Vitor Titonelli, né? É Vamos de isso aí. Tito. Aham. Perfeito. Tito, obrigado Certo. mais uma vez pela tua presença. Cara, prazer. Já tô de olho na tua presença aqui já há um tempo. Fico feliz de poder compartilhar esse momento contigo, tá? Eu que Pois bem, agradeço muito o convite. maravilha. Vocês podem enviar as perguntas para o Tito ao longo da live aqui. Por favor, essas perguntas elas têm que ser enviadas através dessa interrogação aqui embaixo, esse balãozinho. Vocês podem fazer comentários à vontade, mas as perguntas que oportunamente eu possa passar aqui para o Tito, elas têm que ser feitas nesse balãozinho, tá? Fica mais organizado para mim aqui. Eu espero conseguir passar pelo menos alguma parte do que tem aqui. Normalmente são muitas perguntas. Eu tenho que ajustar aqui de acordo com o nosso tempo. Pois bem, Vitor, família tá bem, tá todo mundo em paz aí, tranquilo, né? Graças a Deus estamos sobrevivendo aí esse Covid aí, É né? isso. Vamos que vamos. Pois bem, primeira pergunta para você, Tito. Quais são as principais indicações para a reconstrução do mecanismo extensor? Então, como você disse na sua introdução, a ruptura completa do tendão do quadríceps e a ruptura completa do tendão patelar é altamente incapacitante. O paciente não consegue nem ficar de pé. Ou seja, em casos de ruptura completa do tendão quadricipital ou até mesmo da fratura da patela e do tendão patelar, 99% das vezes é um tratamento cirúrgico, ou seja, ruptura total incapacitante, na maioria das vezes é cirúrgico, na grande maioria das vezes. Tá? Então, ruptura completa. Quando são apenas as tendinopatias, aí a gente aceita bem mais o tratamento conservador. Em caso cirúrgico, rupturas completas do mecanismo extensor, na qual o paciente tem incapacidade de fazer a extensão ativa do membro. Perfeito. Então, nas rupturas parciais, de alguma forma também, se eu não tiver sucesso no tratamento conservador, claro, eu posso pensar também na reconstrução, correto? Aí não seria a reconstrução. Por exemplo, numa tendinopatia patelar, tem um tendão no polo inferior da patela, um tendão já doente, a gente tem alguns procedimentos que a gente pode fazer. A gente abre em cima do tendão, a gente tira aquele tecido fibrosado, aquele tecido doente, faz alguns furos no polo inferior da patela, sutura aquele tendão patelar, na tentativa de a gente ter uma cicatrização e após retirar esse tecido doente. Tá? Perfeito, perfeito. E quais são, pensando no tratamento, claro, cirúrgico, no ato ali, quais são as opções cirúrgicas para a reconstrução desse mecanismo extensor? O que você pode instruir para a gente aí? Então, nas rupturas do quadríceps, eu vou falar sempre quadríceps primeiro e depois tendão patelar. Na ruptura do quadríceps, o que a gente faz? A gente dá um ponto, né, um ponto chamado tipo Krakow, na estrutura proximal do tendão do quadríceps, tá? E aí depois o que a gente faz? A gente faz 3 furos transósseos na patela, tá? E faz a passagem desses fios que a gente fez a sutura no tendão e amarra embaixo no polo inferior da patela, tá? Então a gente dá um ponto no quadríceps lesionado, faz 3 furos e amarra embaixo. Quando é a ruptura do tendão patelar, a gente faz uma sutura no tendão patelar, faz 3 furos na patela da mesma forma e amarra em cima.
Tem gente que prefere, ao invés de fazer os 3 furos na patela, que isso pode aumentar o risco de uma fratura iatrogênica de patela, tem gente que usa as âncoras, tá? Mas não tem nenhum estudo que mostra que a âncora é superior ao furo transósseo, tá? Então você insere 3 âncoras no polo inferior da patela e amarra no tendão patelar e sutura. E no quadríceps, 3 âncoras no polo superior do quadríceps, sutura no tendão quadricipital, tá? Então ela evita o potencial risco de uma fratura iatrogênica da patela. Perfeito. Essa cirurgia, em geral, leva quanto tempo, Tito? Então, essa cirurgia gera mais ou menos em torno de 1 hora, tá? Uma cirurgia em torno de 1 hora, mais ou menos. Isso eu estou falando, D'Angelo, nas rupturas agudas, tá? Que a grande maioria das vezes é aguda. Porém, em países subdesenvolvidos, Brasil, países assim, tem pacientes que não têm acesso à rede de saúde e chegam com essas lesões crônicas, o que é um absurdo, é uma lesão incompatível com a pessoa ficar em pé. Ou seja, mas tem casos, a gente já pegou no instituto pacientes com rupturas crônicas, entendeu? Uma cirurgia que teoricamente poderia ter sido realizada na emergência, no hospital público, não exige grandes materiais cirúrgicos, não exige grandes técnicas, porém, às vezes chega para a gente de forma crônica, entendeu? Isso é um absurdo a gente aceitar isso. Na forma aguda, em torno de 1 hora, mais ou menos, cirurgia. Perfeito. Isso que você está falando realmente chama bastante atenção, porque apesar de existirem sinais, eu diria que razoavelmente fáceis de identificar numa ruptura completa, por exemplo, né? Pensar numa lesão de tendão patelar, por exemplo, essa falha da extensão do joelho, dor, o Sim. gap O gap palpável, palpável, a né? patela lá em cima no raio-x, né? Exato. Eu entendo que muitas vezes não tem disponível ali uma ressonância magnética, mas é interessante o que você está falando porque tem estudo mostrando que em torno de 50%, olha só, em certos centros chega a 50% o número de casos que não são diagnosticados na emergência. Caramba. Eu não tinha E aí, acesso a essa informação aí que você está pois falando. é um 50% é número, muita coisa. é um número grosseiro, Sim. e casa exatamente com o que você está falando. Então, eu pensar numa reconstrução para um caso agudo, eu teria então desfechos melhores do que numa reconstrução num caso crônico. Sem dúvidas, até porque, por exemplo, em caso crônico, tem o José Leonardo aí, que é do Centro de Cirurgia do Joelho e do Into também, ele fala porque tem alguns estudos que mostram que a gente tem que tracionar essa patela, ou seja, numa lesão do tendão patelar, esse tendão está tão retraído proximalmente que você não consegue ter a posição entre o tendão e a patela sem antes fazer essa tração. Graças a Deus eu não precisei de fazer tração, mas o Zé Leonardo já teve que fazer algumas 2 ou 3 vezes, inclusive ele tem trabalho publicado com a técnica de tração transpatelar, entendeu? Então o desfecho é bem melhor quando é agudo. Perfeito. O Léo esteve aqui com a gente já também. Deu um Excelente, show né? também aqui. Tem alguma situação, Tito, que use enxerto? Que necessite de Então, enxerto? tem sim. A gente usa geralmente o enxerto do tendão patelar nas rupturas, no tendão do semitendino, nas rupturas crônicas, por exemplo, do tendão patelar. A gente faz o ponto no tendão patelar, faz a sutura transóssea, e aí a gente pega o semitendíneo, tá? Deixa ele inserido na pata de ganso, na parte medial do joelho, faz um túnel transtibial e faz como se fosse um quadro. Vai lá em cima na patela e desce de novo. Ou seja, a gente faz um reforço do tendão patelar. Como você disse no início, tem muitos casos que o tendão patelar, para ele romper, ele já está doente. Na maioria das vezes, quando é um trauma agudo, não. Mas, por exemplo, naqueles pacientes que já têm tendinopatia, uso de corticoide crônico, até infiltrações crônicas de corticoide no tendão, que eu acho que foi o caso que você citou do Ronaldo Fenômeno, ou ele ganhou muito peso e o corpo não conseguiu aguentar, não sei, ou foi feito muitas infiltrações de corticoide para ele conseguir jogar. Ninguém consegue definir isso. Porém, como é que um atleta rompe um tendão patelar? Entendeu? Era um tendão doente já, né? Então a gente usa esse tendão do semitendíneo,
faz o quadro, volta e reforça para proteger esse tendão patelar. No quadríceps, a mesma coisa. Aí a gente retira o semitendíneo da pata de ganso, faz um túnel transpatelar e joga por cima para reforçar o quadríceps. Tá? Então a gente usa enxerto. A gente usa enxerto nas formas crônicas, na maioria das vezes. Na forma aguda, na maioria das vezes, não precisa de usar o enxerto de semitendíneo ou do grácil. Perfeito. Estive vendo alguns trabalhos aqui, mais recentes. Tem trabalho epidemiológico, estudo epidemiológico, por exemplo, em atletas da NBA, mostrando que por volta lá da década de 90, meados da década de 90 para cá, até 2015, se não me engano, foi esse levantamento, foram mais de 20 casos de ruptura. Do patelar ou do quadríceps? Ruptura principalmente do patelar. Do patelar? Do patelar. Mas falava de ruptura do mecanismo extensor. Sim. No geral. Uhum. Tá? Incluía fratura de patela ou não? Você não lembra, né? Eu acho que não tinha nenhum caso. Eu não tenho certeza. Eu posso depois, até quem desejar esse estudo, eu posso disponibilizar, é só me pedir depois lá na minha página direto. Posso tentar passar para você também, Tito. Ok, vou querer sim. Mas é interessante que, às vezes, eu gosto muito da NBA, eu assisto jogos, sempre gostei muito, desde a minha infância. Eu sou do esporte também, eu fui atleta, fiz 2 cirurgias no joelho, eu vivenciei também um longo tratamento pós-operatório. Cruzado que você rompeu? Cruzado anterior, né? Fiz menisco rafia, depois fiz uma segunda cirurgia, enfim. É uma história longa aí. Eu te conto essa história com café lá no INTA. É interessante que, às vezes, a gente até se assusta, assim, mais de 20 casos na NBA, mas teve um agora recente de um jogador um pouquinho mais conhecido, mas é que muitas vezes são lesões que acontecem com jogadores menos conhecidos, a gente nem toma ciência, muitas vezes, né? Mas, claro, são lesões que não são tão comuns assim, né, quanto diversas outras que a gente habitualmente fala, como lesão de menisco e ligamento. Cruzados. É muito comum também, D'Angelo, por exemplo, eu trabalho também com esporte, né? Então a gente vê assim, atletas de vôlei, por exemplo, né? O joelho do saltador, aqueles atletas que fazem salto. Eu tive conversando com alguns médicos do vôlei, e assim, eles dizem que 90% dos atletas têm dor no polo inferior da patela, né, que sugere uma tendinopatia patelar, né? Então, quer dizer, é um número muito alto de tendões doentes nesse tipo de atleta, né? O próprio Cristiano Ronaldo, por exemplo, quando veio para a Copa de 2014, eu estava vendo até um documentário dele, ele vem com uma tira patelar, né? Porque ele relata, inclusive, um documentário dele, que ele não conseguiu jogar aquela Copa direito por conta de uma tendinite patelar, né? Exato, eu já li algumas reportagens, sim. Se jogar isso na internet, aparece bastante coisa sobre essa lesão crônica dele no tendão, realmente. É exatamente isso. Maravilha. Tito, que fatores você considera que podem influenciar? Bom, fez a cirurgia, o que pode influenciar a progressão do tratamento cirúrgico? Você pode citar para a gente aí? Então, a primeira coisa, você tem que o cirurgião que operou, ele tem que ter assim, segurança do que ele fez. Assim, nem sempre é muito bonito eu falar aqui que às vezes a gente sai 100% seguro de uma cirurgia. Não é assim. Na prática, não é assim. Então, assim, depende. Se é um tendão, já teve vezes de eu fazer uma reconstrução de um tendão do quadríceps e o doente, por exemplo, era um renal crônico. Ou seja, o tendão dele era um fiapo, um tendão totalmente doente, assim. Eu saí da cirurgia, reconstruí o mecanismo extensor dele, porém, eu vou ser sincero para você, eu não senti segurança naquele tendão. É um tendão já bem doente. No paciente renal crônico é muito, muito nítido a doença do tendão. Então, assim, num atleta que tem um tendão que foi traumático e eu tive uma boa fixação, isso daí, esse paciente, eu tenho uma boa segurança de fazer a progressão de evolução de ganho de movimentos, que eu vou te falar mais para frente. Assim, depende de como que saiu da cirurgia, a conversa entre o cirurgião, por isso que eu sempre pego o contato do anestesista do fisioterapeuta após eu fazer uma reconstrução dessa. Porque eu preciso de passar para ele qual a percepção que eu tive durante a cirurgia. Tá? Então, esse é o fator mais importante.
Perfeito. A gente tem destacado aqui a importância dessa comunicação, dessa instrução do cirurgião quanto ao que pode e o que não pode fazer. E parte dessas lives, inclusive, que eu tenho construído aqui, é justamente para trazer mais informação para os fisioterapeutas e que realmente, assim, definitivamente, Tito, que nenhum fisioterapeuta ache que vai tomar uma decisão sem ter informações sobre a cirurgia. Achar assim, não, agora o cirurgião já fez, agora sou eu. Isso não existe. Isso é uma irresponsabilidade. Tá? Então, a gente tem reforçado aqui a importância dessa comunicação, que o cirurgião realmente traga o quadro, que possa até discutir com o fisioterapeuta se vai usar algo, se não vai, por quanto tempo vai, mas quem melhor pode tomar muitas das decisões relacionadas ao pós-operatório é o cirurgião. Foi ele que abriu, ele que viu, ele que percebeu na hora de cortar, reconstruir, transferir. A gente tem reforçado realmente isso aqui. Sim, eu trabalho muito essa... Sim, por favor. Eu trabalho muito essa multidisciplinariedade, entendeu? Para mim, eu não tenho como hoje trabalhar sem um fisioterapeuta do meu lado, sem um educador físico e sem um nutricionista. Para mim, são essenciais. Sem isso, eu não consigo trabalhar. Não é à toa que eu trabalho em 3 clínicas que têm fisioterapeuta. Eu acabo de... Isso em coisas gerais, não só para mecanismo extensor. Eu já acabo de ver o diagnóstico, eu já entro em contato ou com o fisioterapeuta, com o educador físico e, às vezes, com o nutricionista também. Para mim, não tem como fazer um tratamento adequado com o paciente sem multidisciplinariedade. Não tem como. Perfeito, estamos nessa linha. Ó, até estou identificando aqui a Glaze, que a gente estava comentando anteriormente, sobre muitas vezes o diagnóstico que acontece só tardiamente, né, um percentual alto. Ela botou aqui, ó, às vezes na emergência não tem um profissional com conhecimento de testes ortopédicos. Pois é, a gente também não vai achar que vai ter sempre na emergência alguém que vai ser especialista no assunto. Né? Sim. Assim, por exemplo, você falou em relação à ressonância. Você consegue dar um diagnóstico de uma ruptura do mecanismo extensor patelar quadriceps sem ressonância. Uma radiografia simples. Radiografia simples. Um gap palpável e o simples gesto. Só você pedir a seguinte situação: faça a extensão ativa do seu joelho. Não conseguiu? Tem alguma coisa ali. Fratura de patela, lesão do tendão patelar ou lesão quadricipital. Só pedir para estender o joelho. Perfeito. No mínimo um lag vai ter ali, né? No mínimo, no mínimo. Uhum. É verdade. Perfeito, perfeito. Tito, quais são os sinais e sintomas de alerta durante o tratamento pós-operatório? Então, eu estou no meu consultório com o meu paciente. O que ele me relata que eu tenho que ligar uma luz amarela e especialmente fazer contato com o cirurgião, dizer assim para ele, olha só, o senhor só volta aqui depois do parecer do cirurgião. Que sinais? Então, primeira coisa que todo cirurgião ortopédico tem mais medo são as infecções. Então, por exemplo, se você vê uma ferida que está evoluindo com sinais flogísticos, tais como vermelhidão, calor local, aumento, edema, tá? O paciente começa a relatar febre e aumenta de volume, piora do quadro de dor, isso aí tem que ser sempre relatado, porque pode ser preciso fazer uma lavagem cirúrgica. Tá? Então, a primeira coisa são a possibilidade de infecção. Segunda coisa é uma possibilidade de uma ruptura precoce. Tá? Isso pode acontecer. Tá? Se o paciente saiu sem leg de extensão de uma cirurgia e você está vendo no pós-operatório, o paciente está com um leg, não consegue fazer extensão completa, a 0 graus, como veio antes, então já tem que relatar. Pode estar ocorrendo uma soltura da sutura, entendeu? Então pode estar acontecendo. Perfeito. Eu tenho chamado bastante atenção dos colegas para ficarem atentos, às vezes até outros profissionais mesmo que porventura possam atender esse paciente no pós-operatório, sobre a ferida. Você tocou bem aí na questão da ferida cirúrgica, né? Que essa exsudação mais intensa, eu habitualmente... É um norteador, claro que não é uma regra, é um norteador, mas habitualmente eu coloco que essa exsudação mais intensa ela precisa cessar até o 3º, 4º dia e completamente até o 14º. Ainda é aceitável alguma coisinha, mas
Ela não pode, 2 semanas depois, ainda estar aquele negócio feio. A gente diz purgando, né? Não dá ainda, né? Não dá, Tá, não dá. Realmente é perfeito. E é. tenho dito também aqui que muito mais importante do que, por exemplo, eu saber enumerar as diversas possíveis complicações, poderia citar aqui um montão de complicações, mas aí chega a pergunta depois. Eu tenho chamado a atenção disso. A pergunta é: tá, você sabe 50 complicações, mas você sabe identificar essas É. complicações? Uhum. Então, eu habitualmente chamo atenção para essa pergunta dos sinais e sintomas de alerta, porque muitas vezes o cidadão ele sabe qual é uma possível complicação, mas não sabe reconhecer. Tá? E muitas vezes esse reconhecimento precoce faz diferença. No caso de uma infecção, Sem dúvida. nossa, faz muita diferença para o paciente. Né? Isso é decisivo para ele. Bom, Brace. Meu, deu uma falhada Brace no aqui. pós-cirúrgico. Você Voltou. Aham. eu tô te vendo bem. Brace, utiliza ou não utiliza? É. Quando retiro? Então, a gente utiliza sim, tá? O brace, tá? Eu utilizo ele até 3 semanas, tá? Então, o paciente sai da sala com brace rígido. Quando ele está com brace e a gente está confiante na nossa cirurgia, a gente libera carga proprioceptiva, ou seja, com 2 muletas, o brace, ou seja, o peso dividido, em torno de 25% ali do seu peso, tá? O brace a gente usa ele então até 3 semanas. Após as 3 primeiras semanas, a gente já começa a liberar alguns movimentos de flexão do joelho, até 45 graus, tá? Então, um brace até 3 semanas, depois de 3 semanas, de 3 a 6 semanas, libera flexão de 0 a 45, tá? E após 6 semanas, a gente já começa a liberar acima de 90, até 90 graus. Então, até 3 semanas, depois de 3 semanas, 45 graus, 6 semanas, 90 graus. 8 semanas, aí 6 semanas tira o brace completamente e 8 semanas pode dobrar completo, pode dobrar à vontade. Perfeito. Essa sinalização que você colocou aqui de 3 semanas com brace, 24 horas, ele dorme, inclusive, com ele? Eu gosto que durma assim, porque às vezes faz um movimento involuntário durante o sono, e aí imagina, solta aquela sutura toda, aí ele esquece, bota o pé no chão, dorme com brace sim. São 3 semanas ruins, mas dorme com brace, tá? Tem que ter muita Perfeito. atenção nesse momento, porque assim, o paciente vai ficar imobilizado, com pouca carga, tem que ficar atento a uma possibilidade, né, que sempre tem, de uma trombose venosa profunda. Então é importante, se o fisioterapeuta também, o próprio paciente, identificar a possibilidade de uma TVP, né, uma trombose venosa profunda, como empastamento de panturrilha, dor, calor e vermelhidão, tá? Perfeito. Ó, vocês podem continuar colocando perguntas aqui para o Tito que eu passo para ele, hein? Fiquem à vontade, botem aqui na interrogação, à vontade aqui. Você, de certa forma, citou a questão da descarga de peso aí, ô Tito, fazendo o link aí com o Brace. Uhum. Tem mais alguma questão relacionada a enxerto, relacionada ao tipo de procedimento, ou mesmo se for uma reconstrução do mecanismo proximal ou distal, ou de fratura de patela, que influencia a descarga de peso, a tua tomada de decisão para descarga de Então, peso? tudo depende da segurança, mais uma vez que eu te falei que eu tive intraoperatório, da minha percepção intraoperatória. Se o paciente saiu, que é um tendão, volta a enfatizar, um tendão não tão doente como um tendão de um renal crônico, tá? Eu vou, e ficou tranquilo, eu vou liberar sim a descarga de peso 25% com o brace, tá? Mas com Nunca parcimônia. conforme a tolerância. É, Nunca conforme a tolerância. Sempre proprioceptiva ou zero. É isso? eu vou ser sincero com você, eu prefiro às vezes pecar pelo excesso, entendeu? Às vezes eu vou começar a deixar ali, o cara vai forçar um pouquinho a mais com risco de uma ruptura. E sempre uma revisão, qualquer revisão cirúrgica, o resultado não é tão bom quanto uma cirurgia primária. Você já causou danos, agressão tecidual na primeira cirurgia, já usou talvez o enxerto, depois você não vai ter enxerto, vai ter que tirar enxerto de outra perna. Então, D'Angelo, eu prefiro nas primeiras 3 semanas pecar pelo excesso. Aquela carguinha, bota o pé com 2 muletas, com 2 muletas, com brace, ou seja, eu acho que é melhor pecar pelo excesso. Perfeito. Bom, você já acabou sinalizando aí também sobre a progressão da amplitude de movimento, legal, isso é muito importante para a gente.
né, para Uhum. uma progressão efetiva, mas claro, segura, sempre segura. Ó, a Ana colocou aqui uma pergunta, obrigado, Ana. É, quando iniciar o trabalho de extensão ativa, quando é que você libera, então, para ele fazer, sei lá, contração isométrica, claro, ele vai estar Isométrico. com. Aham. Com Mas brace. ele pode fazer, mesmo com brace, ele pode fazer a força toda que ele tiver? O que que você me diz? Então, eu libero para fazer isometria de quadríceps, isometria de adutores, isometria de abdutores, tá? Desde que esteja com brace, eu não vejo problema em fazer a isometria de quadríceps, tá? E isso eu já libero a partir do segundo dia, tá? Então, assim, essa reativação neuromuscular do quadríceps é muito importante. A gente percebe que no paciente que teve lesões crônicas, D'Angelo, aquele tendão, aquele quadríceps, ele fica disfuncional mesmo algum tempo depois da cirurgia, ou seja, ele teve muito tempo que ele ficou sem estímulo, ou seja, tem pacientes, às vezes, meus que chegam com ruptura crônica, que com 4, 6 semanas tem zero função do quadríceps. Por quê? Porque aquele quadríceps ficou sem função 6, 8 meses, um ano. Ou seja, por isso a importância da cirurgia o mais rápido possível e da ativação neuromuscular através da contração isométrica de quadríceps, glúteos e adutores. Perfeito. Então ele fica 24 horas sem contração, tá? Isso. Depois que ele tira esse brace que você colocou que ele poderia fazer a partir da semana número 4, Isso. ele faria até 45 graus. Isso. Ele pode fazer exercícios tanto de cadeia aberta, cadeia fechada, alguma restrição em relação a isso? Ou Não, não? não vejo. Por exemplo, ele pode fazer um leg curto ali, entendeu? Um leg curto de 45 graus, pode fazer uma cadeira extensora. Assim, eu acho que força menos fazer um de cadeia cinética fechada, entendeu? Entre um leg curto ali e um cadeira extensora, dependendo de como está a evolução, eu prefiro até um leg curtinho mesmo, tá? Que tem um exercício de cadeia cinética fechada. Isso aí é discutível com o fisioterapeuta e com o educador físico, tá? Perfeito. Tem algum exercício, por mais que já tenha te dado esse espaço assim, para colocar sobre exercício aí, mas ser mais pontual, assim, algum exercício que você diga assim, D'Angelo, ó, eu estou liberando por exercício sim, pode fazer o leg, curto aqui, eu prefiro, mas esse aqui eu não quero, esse não pode. Tem algum que você não indique? Apesar de eu achar o agachamento o melhor exercício para membro inferior, o mais completo, talvez eu não liberaria para esse paciente nas primeiras 6 a 8 semanas, tá? Eu acho que tem que ter uma consciência corporal, propriocepção. Então, assim, eu acho que eu não liberaria o agachamento nas 6 a 8 semanas, tá? Eu fico um pouco receoso. Eu liberaria leg, cadeira abdutora, adutora, logicamente, cadeira flexora e a cadeira extensora. Eu deixaria para a partir da sexta semana a gente começar o agachamento, o paciente ter mais segurança, tá? Perfeito. Você já pegou algum caso de artrofibrose por conta especificamente desse tipo de procedimento ou é algo que não costuma acontecer para você? Excelente pergunta, D'Angelo. Então, a artrofibrose, né, então, é uma rigidez do joelho e já aconteceu sim. Por quê? Demos alta para o paciente não tinha tanta orientação, ele ficou com um brace 8 semanas, ou seja, ele não fez o arco de movimento precoce. O paciente evoluiu com artrofibrose. E a artrofibrose num paciente que está fazendo a reabilitação de um mecanismo extensor é muito complicado. Por quê? A cirurgia para artrofibrose é uma manipulação cirúrgica. A manipulação cirúrgica, o que eu vou fazer? Eu vou anestesiar o paciente e vou fazer um movimento para dobrar o joelho. E algumas vezes eu tenho que abrir sobre o tendão, liberar toda a parte entre a patela e a tróclea femoral, e às vezes você tem até que mexer no vasto intermédio. Ou seja, como é que você vai mexer num tendão que você acabou de reconstruir? Ou seja, a chance de uma nova ruptura. Então você vê a importância da fisioterapia precoce desse tipo de cirurgia. A gente pode estar sequelando um doente desse, entendeu? Porque eu não vou ter muita coragem de forçar tanto. Se eu forçar, vai romper, vai voltar do zero, ou seja,
Olha que dilema que a gente vive aí. Então, esse paciente tem que estar muito na mão do médico e do fisioterapeuta nas primeiras 8 semanas, entendeu? O joelho que fica 8 semanas imobilizado vai evoluir com algum grau de artrofibrose. E ó, pra gente ganhar essa amplitude depois, ó, meu amigo, Eita, meu Deus se do é que céu. ganha, Se é se que é que ganha, ganha. é É, sofrível. Nossa é, Senhora, sofrível. é danado. É, E é interessante a manipulação sob anestesia, é paradoxal, né? É interessante que a gente, bom, o paciente vai para o centro cirúrgico e o médico trata uma fibrose fazendo, na verdade, uma grande fibrose, né? é, Algo traumático algo traumático. gera, Sim, com gera certeza. uma fibrose, né? É. É paradoxal, né? E só para te falar, a nível de complicações de manipulação cirúrgica, eu já tive, também eu conto derrota aqui também, já tive uma fratura de patela, que inclusive eu tive que fazer a fixação. Foi fazer a manipulação, rachou a patela. Graças a Deus evoluiu bem, mas já vi fratura de fêmur, fratura de tíbia e ruptura do mecanismo extensor. Ou seja, por conta de uma artrofibrose, o paciente teve um problema maior do que o prévio. Ou seja, uma fratura de fêmur é pior do que uma ruptura do mecanismo extensor. Então, você vê a importância desse acompanhamento o mais precoce possível. Perfeito. Ó, e Tito, isso que você está colocando D'Angelo, quanto derrota também. Isso é jogar limpo, cara. Isso é jogar limpo, porque é muito fácil a gente subir num palco, E estar aqui na falar live, bonito. a gente falar que resolve É. tudo, que faz tudo, que dá Não, sempre certo. Não dá não certo dá sempre, 100% não. certo, não. Pois é, essa é a vida real. E por isso a importância de uma conversa franca do cirurgião com o paciente. As pessoas muitas vezes perguntam para mim assim, D'Angelo, é, quem é que, quem é que decide se vai fazer ou não a cirurgia? É o médico, é o fisioterapeuta, os dois conversam, quem é que decide? Eu falei, olha, ao meu ver, quem decide se vai fazer a cirurgia ou não é o paciente. Porra, isso aí é a primeira regra da minha vida, é essa. Jamais eu vou induzir um paciente a realizar um procedimento cirúrgico, entendeu? E você falou tudo, é o paciente, junto com os seus familiares, que decidem isso. Perfeito. Há pouco tempo, tem poucos meses, um editorial na Nature falando justamente o quão frustrante e o quanto a gente não tem sucesso quando a gente tenta convencer as pessoas de algo, né? Enquanto o certo, na verdade, é informar. É o nosso papel Exatamente. como profissional de saúde, eu diria que especialmente o médico, lá naquela conversa franca para decidir sobre a cirurgia, é isso que você falou, exatamente isso. Você informa sobre tudo o que pode acontecer. Você vai lá na frente, informa todo o caminho, inclusive que ele vai iniciar uma nova, eu diria um novo ciclo, porque a cirurgia, vamos lá, seria a última opção, mas na verdade quando ele faz a cirurgia ele começa um trabalho, que Começa. muita gente acha Exatamente. assim, pô, vou fazer a cirurgia e resolver meu problema. Ele não sabe o que aguarda ele Vai pós-operatório. começar o problema, né? Exatamente. Então, é fundamental esse papel nosso que a gente realmente esteja convicto, como eu hoje tenho convicção de que o nosso papel é informar. A gente traz as melhores informações. Eu já ouvi assim, Tito, D'Angelo, mas você fala que o paciente vai tomar a decisão, mas o paciente não sabe, ele não sabe bem o que é um tendão. Eu falo assim, querido, se vira para fazê-lo entender. Comunicador, Sim. que em algum momento Esse, ali nós somos comunicadores, tem que se fazer sem entender. A dúvida. obrigação é sempre do comunicador. A nossa obrigação Exatamente. é trazer as informações na linguagem do paciente, mais ou menos como em pesquisa, a gente traz o termo de consentimento livre e esclarecido, que tem que ser na linguagem do paciente. Eu não vou falar que ele vai operar o hálux. Se eu tiver que falar que ele vai operar o dedão do pé, é assim que eu vou usar. Patela, de repente, ele não entende, é um termo que está bem estabelecido, veio de 2001, pelo menos, com a nómina anatômica. Eu posso usar rótula, eu tenho que me fazer entender. Essa é a grande sacada. E como a Nature foi certeiro, falando de informar e não convencer. Isso está muito atual, inclusive, nesse momento que a gente está vivendo,
de pandemia, tudo muito polarizado e as pessoas tentando convencer as outras que algo é melhor do que... A gente não tem que convencer ninguém de nada. Inclusive, a gente precisa assumir que a ciência não sabe tudo, a ciência lida com incerteza, que a gente falha e falha muito. A Covid está aí para mostrar isso, né, D'Angelo? Pergunta se alguém tem algum consenso de tratamento de Covid, consenso de como evoluirá a doença. Ela veio mostrar a nossa total, assim, fragilidade perante, né? Isso, a medicina tem vários pacientes que querem uma explicação que 2 mais 2 é igual a 4. Eu falo, medicina não é matemática. 2 mais 2 não é igual a 4. Eu faço uma mesma cirurgia em você, ou faço a mesma cirurgia em outro paciente, nem sempre vai evoluir da mesma forma. Pode evoluir um de uma forma drástica e outro de uma forma muito boa. Entendeu? Então, tem que ser bem informado o paciente. E eu já tenho 10 anos de experiência, D'Angelo, e eu já sou do INTO há vários anos, né? Eu trabalho em outro hospital também, o HTO da Lindu. Então, assim, experiência cirúrgica, graças a Deus eu tenho, mas estou ficando cada vez mais com medo e respeito à cirurgia, entendeu? Cada vez mais eu respeito, não é nem medo, é respeito. Pois eu sei das potenciais complicações de uma cirurgia. Uma prótese de joelho pode acabar com a vida de um paciente, entendeu? Se não bem indicada e não bem realizada. Perfeito. Bom, essa comunicação aí é fundamental. Eu estou tentando lembrar aqui de uma frase. Henry Marsh era um cirurgião, tem a ver com o que você falou, ele disse uma vez que é preciso 3 meses para aprender a fazer uma cirurgia. Você certamente conhece, né? 3 anos para saber quando é preciso fazê-la e 30 anos para saber quando não se deve fazer a cirurgia. Isso é um espetáculo. Nossa, isso aí, cara, isso aí resume a minha vida no consultório, porque o que chega, por exemplo, da instituição, o que chega para mim, tanto no INTO quanto no HTO da Ana Lindu, de pacientes que vêm indicados por outros colegas, eu vim aqui porque eu tenho que operar, o cirurgião de lá falou que eu tenho que operar. Só que eu chego, avalio o caso, aquelas lesões meniscais, por exemplo, não tem lesões meniscais degenerativas, não tem indicação cirúrgica, não tem na literatura que mostre bom resultado. Só que já veio para lá do outro colega que tem que operar. E a desconstrução de uma cirurgia já indicada é muito mais difícil do que uma indicação. Entendeu? Certíssimo. E às vezes o Dr. Google atrapalha um pouquinho. Nossa Senhora, o Dr. Google falou que lesão de menisco é cirúrgico. É dureza, é dureza. Tito, eu vou te fazer mais 2 perguntas aqui para você, mas só para te dizer assim, a quantidade de elogio aqui tá um espetáculo, cara. Só te parabenizando, até pela tua didática também, as palavras que você usa. Aqui a gente tem, habitualmente aqui na live, e depois também, centenas mesmo de views que aparecem depois. Tem tanto pacientes meus, inclusive, às vezes eu reconheço quando entra aqui, vem alunos graduandos de fisioterapia, mas profissionais recém-formados, mas também gente muito experiente, tem todo o público. Por isso, inclusive, o meu cuidado de fazer aquela introdução, né, para explicar. Com certeza, sem dúvida. O pessoal está colocando aqui só elogios para você. Inclusive, ótimo. A Pati F. Araújo, obrigado pela participação aqui. Ela botou assim, sou a mãe do Dr. Igor Farias do INTO, time fera desse instituto. Até as mães, rapaz. As mães, né? Até as mães, tá vendo? Pô, espetáculo. É legal, isso é Tito, bom, isso é bom. Quais são os critérios que você considera para liberar o paciente para atividades, não vou nem perguntar de atividade de vida diária, mas algo um pouquinho mais intenso, atividades recreacionais e esportivas. O que você leva em consideração? Então, isso em consideração tanto para a reconstrução do mecanismo extensor, quanto para a reconstrução do ligamento cruzado anterior. Então é o seguinte, o paciente tem que ter arco de movimento completo, tá? E força muscular e diâmetro muscular pelo menos abaixo de 10% do membro contralateral, tá?
Então, quando tem, assim, a gente faz os testes, até o fisioterapeuta faz os testes. Quando tem menos de 10%, a gente já consegue liberar esse paciente. Você não pode fazer, por exemplo, uma suposição, um quadríceps de 40 centímetros e o outro de 32. Ou seja, é nítido o desbalanço muscular que tem, a chance de uma nova lesão é enorme. Ou seja, ele tem que estar com o membro operado o mais perto possível do outro membro. Entendeu? Então, eu acho que é a forma didática que, assim, de resumir. Menos de 10% de diferença para o membro contralateral. Perfeito. Você considera também, por exemplo, a segurança que o cidadão está de realizar essas atividades? É, Sim, com certeza. O relato dele para mim, doutor, não sinto instabilidade, estou sentindo a força normal. Com certeza, o feedback do paciente e o feedback do fisioterapeuta são essenciais nessa tomada de decisão. Porque é muito importante, por exemplo, essa volta desse paciente para atividades de futebol, essas coisas. É muito importante, é um momento crucial. Se você errar naquilo ali, você pode retornar tudo do zero. Seria uma chance de uma re-ruptura. A gente vê direto aí, pacientes que tentem uma reabilitação muito precoce acaba se relesionando. você acha que para começar a bater uma bola, quanto tempo? Depois, pensando num caso assim que a qualidade óssea é boa, o tendão não estava doente sim, mas a reconstrução foi boa. Um caso que progrediu bem. Quanto tempo você acha Seis que dá meses. para começar a bater bola? 6 meses? 6 meses, mais ou menos. Só para você ter ideia do relato do Ronaldo Fenômeno que você falou, ele chegou na Copa de 2002 com arco de movimento 90 graus, ou seja, muito aquém de 120, de 130 a 140, porque um atleta de altíssimo nível exige. E ele fez fisioterapia, ele também, fenômeno, ele não é à toa esse termo para ele, tá? De uma lesão que é incapaz de uma pessoa ficar em pé, ele vai, chega na Copa do Mundo de 2002 com 90 graus, tá? E depois de um mês, isso foi um mês antes da Copa, depois de um mês ele está com arco de movimento completo e todo mundo já sabe o desfecho, é eleito o melhor jogador da Copa fazendo 2 gols na final. Então esse termo fenômeno não é só um modismo, não, realmente eu sou fã dele também, mas se for na parte médica, de fato ele é um fenômeno. Eu estou nessa mesma linha. Eu conto essa história também para mostrar a superação dele, né? A capacidade dele de superar uma cirurgia que não foi de baixa complexidade, não, foi de altíssima Altíssima complexidade. Né? complexidade, sim. Como você falou, numa pessoa sadia, saudável, poderia incapacitar. De andar, de ficar em pé, né? E o Exatamente. cara vai ao melhor da Incrível. Copa. É, foi incrível. Por isso o meu cuidado realmente de abrir falando dele, exatamente dele. E aí Né? tem uma história que o Filé fala que ele fez uma roldana e aí botou atrás não sei o que se diz, mas uma coisa que encaixava no pé e o Ronaldo, através da roldana, ia puxando e ele mesmo ia dobrando o joelho. E o relato do Runco é que caía lágrima dele porque doía, mas ele ia lá firme, ele mesmo fazendo dele através do sistema de roldana para conseguir fazer a flexão desse joelho. Perfeito, muita dedicação. É. Muita. Ó, estão colocando aqui, Tito, só para ler duas aqui para você. Ó. Opinião do Uhum. fisioterapeuta e a interação é sensacional. Obrigado, Ótimo. Rafael, aqui Essencial. pela participação. Botou aqui parabéns, padrinho, legal. A Glaze está colocando aqui, ó, manda meu abraço aí para ele. Então tá mandando Excelente. abraço aí para você, Tito. Gleise é grande parceira minha, excelente fisioterapeuta, trabalho com ela na clínica, e essa interação comigo e eu e ela é excelente, ótimo. Espetáculo. Uma pequena pontuação aí sobre essa pergunta que eu te fiz, né, dos critérios aí. Habitualmente eu coloco em discussão, em sala de aula, né, em rounds, assim, eu costumo levantar 5 aspectos em especial, assim, para falar de considerações a respeito do retorno. Né? São critérios subjetivos, o que você colocou, os critérios que você citou são mais objetivos, né? Sim. Uhum. Essa simetria, né, ou uma menor assimetria, isso certamente é pelo menos menos subjetivo do que esses que eu vou falar, mas é algo interessante de se pensar.
Eu penso primeiro no impacto, no caso, ao membro inferior que foi submetido à cirurgia. Então, aquele esporte, aquela atividade vai gerar que impacto, né? Segundo, Uhum. ele tem contato direto, né? Que possa levar, aí entra um terceiro aqui, que chega junto também, que possa gerar, por exemplo, queda ou gerar algum mecanismo de lesão para fazer uma reruptura. Uhum. Tem algum aspecto a ser considerado? Quarto aqui, em relação à segurança das posições do membro. Então, no caso do mecanismo extensor, é diferente de um caso, por exemplo, de uma artroplastia de quadril ou de uma artroplastia de ombro, que Ah, você teria, completamente. principalmente de ombro, que você teria posições que seriam mais suscetíveis a uma luxação, por exemplo, Exatamente. com esse Assim tipo como o de... quadril, né? Assim como o Justamente. quadril, né? Justamente. E o que eu falei com você, né? A experiência com a atividade. É interessante que alguns pacientes, quer dizer, dois pacientes com a mesma cirurgia, mas muitas vezes um paciente, se ele já tem experiência com uma determinada atividade, pode ser que ele tenha, vamos dizer, a bênção do médico, do fisioterapeuta para realizar uma atividade. E eu digo a bênção porque se o paciente fez uma cirurgia e se ele decide voltar para uma determinada atividade, se ele está convicto disso, não adianta você dizer não, porque ele vai Sim, voltar. vai Ele vai voltar. fingir que está te ouvindo, né? É. O Então, atleta é muito perigoso, o atleta é muito perigoso, sim, né? sim. Então a experiência dele com a atividade também habitualmente faz diferença nessa tomada de decisão. Certo, com certeza. E assim, o atleta, ele tem dois pontos distintos. Primeiro, porque ele realmente ele não respeita muito a opinião do fisioterapeuta e do médico, ele quer sempre dar um passo a mais, tá? Então, essa é uma coisa do atleta. E outra coisa, agora é um lado bom do atleta. Ele se esforça muito mais do que uma pessoa que não depende 100% daquele membro para se recuperar. Ou seja, a evolução de um atleta, desde que ele vá com calma e tudo, tende a ser mais rápida e melhor do que uma pessoa que não é atleta, tá? Ele tem aquele estímulo, né? Que ele depende daquilo, aquilo é o ganha-pão dele. Então, é diferente, tá? Perfeito, perfeito. Ó, Tito, eu te falei antes que ia voar o tempo. A gente E tem agora que eu cinco tô vendo minutos aqui, aqui, são né? 8h56, 5 minutos, ó. Aham. Eu vou te fazer uma última pergunta aqui. Caramba, voou mesmo. Tem perguntas aqui, ó. Carlos Eduardo fala aqui, ó, pede para perguntar sobre o processo de ligamentização. Carlos, não vou conseguir passar essa pergunta. Obrigado pela pergunta aqui, pela participação. A gente falou de ligamentização numa live de ligamento cruzado Cruzado anterior. posterior. Anterior, Eu não? acho que foi. Não, a gente falou, teve uma aqui de De LCP. LCP Eu também. lembro que teve, saiu essa pergunta de ligamentação. Ah, Então é só caçar lá no meu feed que tá lá, viu, Carlos? Ou então manda pra gente pelo direct, a gente vai ter prazer em responder. sim, com certeza. Vitor, Tito, para finalizar, sim, duas dicas, duas dicas de ouro do Dr. Vitor Titolelli aos fisioterapeutas que atendem pacientes submetidos à reconstrução do mecanismo extensor. Então, é muito importante a gente ficar atento com o ganho de arco de movimento. Então, a dica mais importante é trabalhar o arco de movimento nesse período que a gente fala, de 0 a 3 semanas sem movimento, de 3 a 6 semanas, 45 graus, acima de 6 semanas, até 90 graus, depois de 8 semanas, o arco de flexão completo. Para mim, isso é o mais importante numa cirurgia de reconstrução do mecanismo extensor. Então, atenção ao ganho de arco de movimento, pois uma artrofibrose, ou seja, um joelho duro após essa cirurgia, é muito pior, é muito dramático, ou seja, a gente às vezes não consegue reverter isso. Então, a dica é a atenção ao ganho de arco de movimento precoce dentro dos períodos preconizados. Perfeito. A gente, habitualmente na fisioterapia, isso tem sido cada vez mais consolidado. Bom, no mínimo, é uma prática minha. A gente não abre mão da terapia ativa. A gente jamais substitui uma terapia ativa por uma passiva. O que eu quero dizer? Eu jamais vou solicitar, por exemplo, um movimento passivo se o meu paciente é capaz
de realizar de forma segura, inclusive, algo ativo. Eu não vou fazer algo de fisioterapia manual, uma mobilização, uma manipulação, se ele é capaz de fazer o movimento. Eu não vou Concordo fazer plenamente. um agente eletrofísico, pelo menos de maneira isolada, porque eu posso associar com a terapia ativa, mas de maneira isolada, se ele consegue fazer de maneira ativa. Então, isso, eu tento cada vez mais reforçar essa mensagem. E tem colegas aqui que eu até brinco assim, o paciente, eu dou 3 instruções para o paciente: movimentar, movimentar e movimentar. Né? O movimento realmente é um santo Nossa remédio. Senhora. Movimento é vida. Nossa Senhora. Antigamente, pensar que tinha médicos antigamente que falavam, não tem médico, tudo assim, tem que fazer repouso, tem que ficar, tem que evitar se movimentar. Eu canso de pegar, às vezes, até hoje, não pode fazer exercício físico para quem tem hérnia de disco, por exemplo, outras patologias, não pode fazer. Nossa, é um crime. Ou seja, é um crime, você está fazendo um crime com a pessoa, pelo contrário, você tem que fazer movimento. Perfeito, perfeito. Bom, falar aqui para o público que esse vídeo vai ficar gravado, o pessoal sempre pergunta aqui, vai ficar gravado no Instagram, logo, logo, daqui a 10 minutos já vai estar lá disponível, tá? Toda terça e quinta tem live aqui, 20 horas, sempre imperdível, como essa daqui foi espetacular, espetacular. Compartilhe com vocês que participaram, compartilhe com seus colegas, vai estar lá no feed, porque vocês viram quanto foi legal, né? Tito, muito obrigado mais uma vez pela tua participação, tá? De coração, obrigado, cara. Você é um espetáculo, foi didático pra caramba. Eu tenho certeza que vai chover elogio, já tá chovendo aí pra gente ver. Mas depois, habitualmente, eu também recebo uma série de mensagens. Tenho certeza que não vai ser diferente aí pra você. Obrigado mesmo, tá? Eu Quer deixar alguma agradeço. mensagem final aí? Não, agradecer primeiramente aí o convite aí, é uma honra para mim participar com você, por um grande mestre aí nosso do INTO aí, tá? E agradecer mesmo e agradecer a todos que participaram aí, tá? Os amigos que participaram, eu não tô tendo acesso aos que estão falando, depois eu vou ver, vou agradecer a cada um pessoalmente. Obrigado por ter compartilhado essa 1 hora com a gente aí, tá? Maravilha. Só agradecer. Muito obrigado, mesmo. camarada. Então, Valeu, obrigado a todos, saúde, tudo de bom, meu amigo. Grande abraço, fica com abraço. Deus. Obrigado a todos os amigos aí que entraram, tá? Valeu, abraço. Show de bola, abraço. Tchau. Tchau, tchau.